Pessoal, continuando aqui, ó, vamos falar agora de três fenômenos muito importantes que acontecem com as ondas, né? As ondas mecânicas e a luz também, que é uma onda eletromagnética, tá? Que são a dispersão, a interferência e ah, a difração, tá? Então são três fenômenos aí: dispersão, difração e interferência. Isso acontece assim quase toda hora, em quase todo momento na nossa vida. Então, por exemplo, quando você está assistindo TV lá e acontece uma interferência, então a imagem some por algum motivo, então aquilo é o quê? Uma interferência de ondas. Alguma coisa ali perto da estação provocou alguma onda que conseguiu interferir na outra, tá? Basicamente isso. Então vamos lá. O que é a dispersão da luz? Olha aqui, pessoal. Basicamente, esse fenômeno de dispersão acontece só com a luz, tá? Olha aqui. O que é a luz, pessoal? A luz que vem do Sol, vamos pegar a luz que vem do Sol. Ela é uma luz que a gente fala que é uma luz branca, tá? E acho que vocês já sabem que essa luz branca ela é composta por várias cores aí. São 7 cores, né? E são as cores do arco-íris, né? Quais cores são as cores da luz branca? São essas daqui, ó. Essas daqui. Então tem o violeta, o azul, o anil, o verde, o amarelo, o laranjado e o vermelho, tá? Então o que acontece? Tem um fenômeno bastante conhecido que é chamado de dispersão da luz, que é simplesmente a luz branca se decompor nas suas componentes, que são essas 7 cores aí. Só que acontecem umas coisas interessantes aqui, ó. Então, a luz branca é uma luz policromática porque é formada por todas essas outras 7 cores. E quando ela passa por um prisma, por exemplo, que é essa forma triangular, é um vidro de forma triangular, quando ela passa por um prisma, ou quando ela muda de meio, às vezes quando ela muda de meio, ela sofre essa dispersão, que é a luz branca se separar das suas componentes, tá? Então o que acontece aqui? Ó? Quando a luz passa de um meio material para outro, do ar para um prisma, por exemplo, sua frequência e velocidade mudam. Então, quando ela muda de meio nesse caso, a frequência e a velocidade dela muda, o que acarreta em desvios diferentes para cada cor. Pessoal, quando a gente estava falando de pulso lá, né, de refração de pulso, a gente viu que para aquele caso da corda, a frequência era a mesma, né? Quando o pulso sofria refração. Quando a gente trata de luz aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui a frequência ela não vai ser a mesma, ela vai mudar, tá bom? Então cada corzinha dessa aqui, pessoal, tem uma frequência diferente, isso a gente já comentou, tá? Então a luz violeta tem maior frequência e essa frequência vai diminuindo à medida que vai chegando perto do vermelho. Então a luz vermelha é a luz de menor frequência, tá? Olha o que está acontecendo nesse desenho aqui, pessoal. Está entrando a luz branca do ar, esse meio preto aqui é ar, para o vidro, que é o meio 2. Quando a luz passa do ar para o vidro, ela sofre um desvio, tá? Então, ó, tá vendo que ela chegou aqui, ela sofre um desvio. E além disso, cada cor dessa aqui, ela sofre um desvio diferente, tá? Então existe essa propriedade aí, tá? Na natureza, que cada cor ela sofre um desvio diferente quando ela muda de meio, sendo que uma sofre mais desvios do que outras, tá? Então qual sofreu mais desvio aqui, pessoal? A que sofreu mais desvio, dá pra ver que é a violeta, tá vendo? Como que você percebe isso? Se esse feixe aqui fosse seguir reto, ó, a luz mais distante que ia ficar dele ia ser a violeta, e a mais perto seria o que? A vermelha. Então, quando a luz sofre dispersão, ela as coisas se separam, né? E a que sofre mais desvio são aquelas de maiores frequências, tá? Então, como a violeta você sabe que tem maior frequência, ela sofreu mais desvio, dá para ver pelo GIF aí, tá? Então, é uma consequência importante que aqui, ó, que a gente vai falar.
Quando isso ocorre, a velocidade de cada cor se altera e o desvio de cada uma sofre também. Sendo que quanto maior for a frequência da luz, mais desvio ela sofre. Isso aqui que é o que vocês têm que pegar aqui, da dispersão, tá? Então, quanto maior for a frequência da luz, mais desvio ela sofre. Que é o caso da luz violeta, tá vendo aqui? Então, tá a luz branca aqui entrando, a luz violeta vocês já viram lá na aula de espectro, que é a luz que tem maior frequência do que as outras. Por isso que chama ultravioleta, vocês podem associar assim, para saber qual tem maior e menor frequência. Pensa no ultravioleta, ultra alto, frequência alta. Pensa no infravermelho, infra baixo, né? Vermelho, né? Então, abaixo do vermelho. Então, a violeta tem uma frequência maior e tá vendo que quanto maior a frequência, mais desvio a cor sofre. Então, está vendo que quanto maior a frequência cresce do vermelho para o violeta, né? Mais desvio ela sofre, tá? Agora vamos para... Ah, não. Eu tenho um vídeo aqui para vocês que é um experimento. Eu vou só mostrar o vídeo rapidinho, depois eu deixo o link completo do vídeo completo no Classroom, tá? Então, olha aqui. Então, aqui basicamente, ó, você tem uma fonte de luz, tá vendo? Uma fonte de luz. Aqui você tem um prisma. E aqui você tem uma lente só para colimar mais esse feixe. Então a luz branca vem, tá vendo? Passa pelo prisma e sofre dispersão, ou seja, ela separa todas as cores dela. Vocês já devem ter visto isso aqui. Isso aqui, às vezes, um dia muito ensolarado, janela de vidro, você consegue ver, tá? Então isso é a dispersão da luz, tá bom? Então vamos voltar aqui. Outra coisa importante é a difração, tá? E a difração vai levar para interferência depois. O que é a difração, pessoal? A difração é quando você tem uma onda que ela está vindo como uma frente de onda. Tá vendo que essas ondas aqui são planas, ó, desse desenho? Então, quando você está a uma distância muito grande da fonte que está emitindo a onda, a onda chega meio plana assim, tá, pessoal? E a gente chama isso de frente de onda. Então, quando uma frente de onda chega perto de um obstáculo, tá vendo que isso aqui é um obstáculo? E você tem algum furo, né, alguma fenda, o mais correto é chamar de fenda. Você tem alguma fenda nesse obstáculo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a onda ela consegue contornar esse obstáculo. E quando ela consegue contornar esse obstáculo, a gente fala que ela sofreu difração. Então, o que acontece aqui? Ela chega como uma onda plana e quando ela passa por essa fenda, ela passa a ser uma onda circular, tá vendo aqui? Então, ó, se ela aqui ela tinha um sentido de propagação só. Quando ela passa por essa fenda, ela passa a adquirir vários sentidos de propagação, igual está sendo mostrado nessa figura. Aqui ela só tinha uma direção de propagação. Sofreu difração, ó, ela passa a se propagar para todas as direções. E você tem uma onda plana, depois de difratada, ela vira uma onda circular. Tá vendo? Então isso é o fenômeno de difração. Também tem um vídeo aqui que eu vou passar rapidinho, só para vocês verem o que acontece, depois eu deixo o link, ó. Então aqui é uma cuba d'água, tá? É tipo um tanque de água, aonde ele colocou aqui duas fontes de... Não, aqui ele colocou uma fonte de onda plana, como se fosse um rodo que vai, né, um bastão aqui que vai vibrar com uma certa frequência. E aí ele vai colocar esses dois bastões aqui e fazer uma fenda com os dois. E a gente vai ver o que acontece com as ondas de água, ó. Aí, tá vendo, ó? Isso aqui está gerando as ondas planas, tá vendo? Tá vindo onda plana. E onde tem a fenda, tá vendo? Você tem a água sofrendo difração, tá vendo? Então aqui ela está chegando plana e aqui ela está ficando circular. Ou seja, ela está se propagando em todas as direções ali.
tá? Depois vocês deem uma olhada melhor no vídeo. E por último, pessoal, a difração. Esse princípio de Huygens aqui é o que eu falei, tá? Se após sofrer difração, a onda continua se propagando em um mesmo meio, sua velocidade, comprimento de onda e frequência permanecerão os mesmos. Apenas a direção de propagação que muda, tá? Então, se a onda sofreu difração, não muda nem frequência, nem comprimento de onda, nem velocidade. Apenas o que muda é o sentido de propagação. Então, ela chega plana e ela difrata em todas as direções. E aí tem o fenômeno da interferência. O que é interferência, pessoal? Olha aqui. Interferência representa a superposição de duas ou mais ondas no mesmo ponto. Então, a superposição é quando uma onda ou um pulso de onda encontra outro, pessoal. E aí, quando isso acontece uma coisa que a gente chama de superposição, tá? Essa superposição pode ter um caráter de aniquilação, quando as fases são diferentes, que a gente vai chamar de interferência destrutiva, ou pode ter um caráter de reforço, quando as fases são iguais, ou seja, a gente vai chamar de interferência construtiva. Então, olha aqui o que acontece com a interferência construtiva. Você tem um pulso 1, tá vendo aqui? E um pulso 2. O pulso 1 está se propagando para a direita e o pulso 2 para a esquerda. E o A é a amplitude da onda. Quando as duas ondas se encontram, vai acontecer uma interferência. Só que como as duas ondas estão com a mesma fase, ou seja, as duas amplitudes estão para cima, quando as duas se encontrarem, o que vai acontecer? A amplitude resultante vai ser a soma das duas. Então o que vai acontecer? Uma onda vai somar com a outra e vai ficar uma onda. Aqui nesse ponto, você vai ter uma onda com uma amplitude maior. Depois disso, elas continuam, o pulso 1 e o pulso 2, continuam o seu caminho, tá? Como se nada tivesse acontecido. Então, olha aqui, o pulso 1 continua para lá com a mesma amplitude inicial e o pulso 2 para a esquerda com a mesma amplitude inicial. Então, aqui aconteceu o quê? Quando os dois se encontraram, aconteceu interferência construtiva. Só que a interferência pode ser destrutiva também, que é quando um pulso com uma crista encontra um outro pulso com um vale. E aí vocês já podem perceber que quando esses dois se encontram, eles não vão se somar. Na verdade, eles vão se diminuir, eles vão se subtrair. Tá vendo aqui, ó? Então, quando os dois se encontram nesse ponto, o A1 diminui do A2, A1 menos A2. E aí você vai ter uma amplitude resultante menor, tá vendo? Só que depois que essa interferência passa, ela existe, né, nesse pequeno intervalo de tempo onde os dois se encontram só. Depois o pulso 1 continua o seu caminho para a direita e o pulso 2 para a esquerda. Isso é uma interferência destrutiva, tá? E vai formar o que, pessoal? Vai formar esse tipo de imagem aqui, ó, que a gente vai ver também num vídeo ali. Olha só, a interferência também pode ocorrer em duas dimensões. Na figura ao lado, os pontos brilhantes são as ondas que sofrem interferência construtiva e os pontos negros são as ondas que sofrem interferência destrutiva. Tá vendo aqui, ó, que quando você tem duas fontes de onda e elas estão perto uma da outra, as duas ondas se interferem, sendo que você tem aqui tanto interferência construtiva quanto destrutiva. Aonde que é construtiva? É onde tem os pontinhos claros, tá vendo? Os pontinhos claros é onde aconteceu a interferência construtiva. E aonde tem pontinho escuro é onde aconteceu a interferência destrutiva. Tá? Então olha o experimento aqui, ó. Eu vou deixar a descrição, tá? O link, e aí vocês conseguem ver depois com o som. Ó, então aqui ele colocou duas esferas na água, vai ligar um motorzinho aqui que vai vibrar as duas com a mesma frequência, tá vendo? Isso vai produzir o quê? Ondas na água. Como tá uma perto da outra com a frequência parecida ou a frequência igual, você vai ter o quê? Pontos brilhantes, que é onde a interferência é construtiva, e pontos escuros, onde a interferência é destrutiva. Tá bom? Voltando aqui. A última coisinha para a gente entender essa questão de interferência
é o seguinte. Imagina que aqui, por exemplo, ó, tem uma fonte de luz laser e você tem uma única fenda. E aí, o que vai acontecer daqui para cá? Difração, né? Igual a gente viu no segundo exemplo, difração. Então a onda ela chega aqui, ela passa a se propagar em frentes de onda esféricas. E essa onda por si só, ela passa, ela chega aqui e encontra uma fenda dupla, duas fendas, que é igual ao que acontece aqui, ó. É como se fosse uma fenda dupla aqui. Ele encontra uma fenda dupla. Quando ele encontra uma fenda dupla, cada fenda dessa aqui vai se comportar como sendo uma fonte de ondas. E vai ficar igual essas duas esferinhas na água. Então, cada fenda dessa aqui vai se comportar como uma fonte de ondas. Então, aqui você vai ter como se fosse duas fontes de onda. Onde aqui nesse espaço elas vão se interferir, gerando interferência construtiva e interferência destrutiva. E aí o interessante é que, quando você coloca um anteparo aqui, você consegue ver isso em laboratório e isso é muito legal. Quando você coloca um anteparo aqui, você vai ver o quê? A imagem que forma nesse anteparo é isso aqui, ó. Você vai ver então franjas, tá? Isso aqui é chamado de franjas de interferência. Você vai ver franjas de interferência, aonde tem luz, aonde é brilhante, quer dizer que a luz sofreu interferência construtiva. E aonde é escuro, significa que a luz sofreu interferência destrutiva, tá? Isso aqui é muito importante, entre outras coisas, para quê? Para saber qual elemento químico que um material é composto, tá? Cada elemento químico, pessoal, ele emite com franjas próprias, é como, né? Você faz um experimento lá, você joga a luz nele, ele absorve um átomo, né? Passando para a química aqui. Estou falando isso só para vocês saberem onde que é usado. Cada átomo de cada substância química, ele absorve uma luz que é emitida nele. E aí ele reflete essa luz. Só que ele reflete só em alguns comprimentos de onda, tá? E aí você forma essas franjas de interferência aqui. E é com esse método, por exemplo, que o pessoal sabe qual elemento químico tem no Sol, né? Em estrelas, em planetas. Né? Você já parou para se perguntar, mas como nunca foram em Vênus? Como sabem que lá em Vênus tem muito metano, por exemplo? Porque eles fazem experimentos onde eles jogam, por exemplo, uma fonte de luz em Vênus lá e eles recebem franjas de interferência aqui na Terra e com isso eles comparam com a franja de interferência de um certo elemento químico, por exemplo, metano, e eles sabem que lá existe esse elemento químico, tá? Então, esse processo de interferência ele é bastante usado para essas coisas, tá?